Olá pessoal, Prof. Mari de Matemática novamente. Vamos continuar o estudo do nosso livro do primeiro bimestre. Nós estamos aí no capítulo 1, unidade 3, mais especificamente na página 115. E nós vemos nessa página uma imagem aí de um ambiente, parecendo um escritório. Então nós temos aqui alguns objetos. Agora, será que a gente consegue perceber a diferença entre objetos bidimensionais e tridimensionais? Objetos que são espaciais ou objetos planos? Então a gente tem que saber essa diferença, é isso que nós vamos estudar, começar a estudar agora. Nessa aula a gente vai estudar sólidos geométricos e poliedros, tá legal? Então a gente vai ver o que são os sólidos geométricos, o que são os poliedros e vai começar a estudar sobre isso. Bom, aqui a gente consegue observar um globo, né? A gente consegue observar a tela do computador, um quadro, um porta-canetas, tudo isso cada um tem a sua forma. E aí a gente pode já dizer, por exemplo, que esse globo tem uma forma esférica, uma esfera, né? Talvez o quadro, a gente pode dizer que a gente considera aí como uma forma plana, talvez a tela do computador, né, uma forma plana. Agora, o porta-canetas aqui a gente pode dizer que se parece com um cilindro, o livro com um bloco retangular. Então nós temos que entender a diferença entre formas planas e formas espaciais. Na matemática, quando a gente fala de geometria, e eu sempre digo que a matemática sempre está muito bem organizada, a gente consegue ver uma separação aqui na geometria entre as formas espaciais e as formas planas. Nós vamos estudar especificamente, dessa vez, as formas espaciais, mas é importante a gente lembrar a diferença, né? O que são as formas planas. Então, basicamente, se eu pegar, por exemplo, uma folha de papel e colocar aqui, ela vai ser uma forma plana, tá? Porque ela não tem profundidade, né? Se a gente pegar e desenhar um retângulo, nós temos, então, uma forma plana. Vamos melhorar aqui. Temos aqui uma forma plana. Ou seja, essa forma ela tem duas dimensões, que é o comprimento e a largura. As formas espaciais, vou mostrar um exemplo aqui de uma forma espacial para vocês. Ó, essa pirâmide é uma forma espacial. Ela tem comprimento, ela tem largura e ela tem profundidade. Comprimento, altura e profundidade. Então nós temos 3 dimensões nas formas espaciais. Então, se eu for desenhar, por exemplo, um cubo, eu tenho lá uma forma espacial com este cubo. Tá legal? Então, a forma espacial normalmente é aquela em que a gente consegue, tem volume, né? Ela tem volume, a gente consegue, como se a gente conseguisse apalpar essa forma, né? Se a gente vê essa imagem, ó, é como se a gente conseguisse tirar esse cubo aqui dessa imagem, tá legal? E existem várias formas espaciais e assim como também muitas formas planas, tá? Esse aqui, por exemplo, é um retângulo, é uma forma plana. Esse é um cubo, forma espacial. E aí a gente chama as formas espaciais, a gente pode dar 2 nomes para formas espaciais. A gente pode chamar de poliedros e pode chamar de não poliedros. E nós vamos entender a diferença aqui nessa aula, tá? Nas formas planas, a gente tem os polígonos e os não polígonos. Tá? Então, é só para que vocês entendam a diferença entre um e outro. Lembrando que nesta aula a gente vai estudar mais os sólidos geométricos, né? Os sólidos geométricos que são as formas espaciais. Então, vamos lá. Nós começamos vendo nessa página, agora estamos na página 116, sobre sólidos geométricos. Então, olha só a definição que a gente traz aqui, ó, poliedros, sólidos que só apresentam faces planas. Vou dar um exemplo. Então, este aqui é um poliedro, porque ele só tem faces planas. Todas as faces que compõem essa figura são retas, são planas. Então,
esse prisma, né, ele é um poliedro. Um outro exemplo, esse bloco retangular, ele é um poliedro, porque todas as faces são planas, tá legal? Muito bem. Temos também as pirâmides, ó. A pirâmide também é um poliedro, porque todas as faces da pirâmide são planas, são retas. Muito bem, e os não poliedros? São aqueles que não têm todas as faces planas. E aqui ele classifica, por exemplo, os cones são não poliedros, os cilindros, as esferas. Então eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, ó. Cilindro. O cilindro, ele é um não poliedro. Ele é uma forma espacial, ele é um sólido geométrico, mas ele é um não poliedro, porque ele tem a base como forma plana, mas na sua circunferência ele tem uma curva. Então, qualquer figura que tenha alguma curva, a gente vai chamar de não poliedro. Eu tenho outro exemplo aqui, que é o cilindro, ó. A base dele é plana, mas ao seu redor ele é curvo. Então, a gente diz que o cilindro ele é um não poliedro. Tá legal? Muito bem. Vamos lá. Aqui nós temos alguns exercícios já na página 116 que começam a pedir para que a gente faça alguns desenhos. Então, aqui começa falando assim na 116. Desenhe em seu caderno objetos que se parecem com um cilindro, com um paralelepípedo ou então com um cone. Então, nessa página 116, o que vocês poderiam desenhar? Por exemplo, no lugar do cilindro, você poderia desenhar uma lata de refrigerante, ou uma garrafa de água, que também lembra um cilindro, ou então uma lata de lixo, também lembra um cilindro, né? No lugar do paralelepípedo ou do bloco retangular, a gente poderia talvez desenhar uma caixa, um livro, um tijolo. E no lugar do cone, talvez uma casquinha de sorvete. Então, aqui são alguns exemplos que a professora deu para que vocês possam fazer os desenhos de vocês lá no caderno. Tá legal? Vamos prosseguir agora e vamos para a página 117. Tem alguns exercícios resolvidos, só lembrando que como esse livro aqui é o livro da professora, tem alguns exercícios que já estão resolvidos. Então, se você quiser resolver antes, dá uma pausa e depois você retorna, tá legal? Então, questão número 2. Aqui a questão número 2 pede para que a gente observe esse conjunto de figuras. Nós temos várias figuras geométricas e ele fala assim, contorne de verde as figuras planas e de vermelho as que representam figuras espaciais. Então, lembram-se, ó, formas planas e figuras espaciais. Lembram-se que os sólidos geométricos, os poliedros, fazem parte das figuras espaciais e os polígonos das figuras planas. Então, a primeira, ó, é uma esfera, então vai circular de vermelho, porque ela a gente vai contornar de vermelho as espaciais. Então, a esfera é uma forma espacial. O quadrado é uma forma plana. O cubo já é uma forma espacial. Aqui o triângulo, forma plana. A pirâmide, forma espacial. Ó, a circunferência, forma plana. Aqui a esfera, que nós já falamos, né? Forma espacial. Aqui nós temos, ó, também parece uma pirâmide, né? Mas na verdade não é uma pirâmide, esse aqui é um prisma, tá? Aqui nós temos outro prisma, todos eles são formas espaciais, pirâmide, pirâmide. E nós temos algumas outras formas, aqui um pentágono, que é a forma plana, e essa figura aqui, que também é uma forma espacial, tá legal? Então essas são dessa forma que a gente deve circular. Essas de verde e essas aqui então de vermelho. Aqui diz assim na questão número 3, liste 3 objetos do seu cotidiano, 3 coisas do seu dia a dia que lembram figuras planas. Então, nessa questão, a gente pode lembrar assim, por exemplo, ó, na letra A, uma folha de papel, como essa que a professora está pegando, lembra uma forma plana. Então, a gente pode colocar folha de papel. A gente poderia colocar também uma régua, que é bem fininha, também lembra uma folha de papel.
Um cartão de crédito também lembra algo bem fininho, então talvez uma forma plana, né? Outra coisa que a gente poderia colocar aqui, ó, nas figuras espaciais, 3 objetos nas figuras espaciais, uma bola, por exemplo, uma caixa, um copo, tudo que lembra coisas, né, formas espaciais, tridimensionais. Tá legal? Muito bem. Então vamos continuar aqui. Nessa página 117, vocês vão observar que vocês têm aqui a explicação sobre poliedros. E traz aqui também alguns itens importantes ou o que compõe uma figura espacial ou uma figura tridimensional, tá? Então aqui está explicando que os poliedros são sólidos que apresentam apenas faces planas. Vou dar de novo o exemplo, ó. Esse prisma é um poliedro, porque ele só apresenta faces planas. A pirâmide é um poliedro, só apresenta faces planas. Tá legal? Bom, e aqueles que não têm só faces planas, que têm curvas, a gente chama de não poliedros. Aqui está dizendo também que os poliedros são figuras geométricas espaciais e tridimensionais. Tem 3 dimensões. E aí a gente pode observar quais são essas 3 dimensões, ó, comprimento, largura e altura. Então, a gente tem aqui até inclusive, ó, comprimento, a largura, nessa figura a gente consegue observar bem, e a altura. Nessa outra figura também conseguimos observar comprimento, largura e a altura da pirâmide vai lá no meio da pirâmide. Tá legal? Então, 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Nas formas planas a gente tem o comprimento e a altura, né? Não tem a largura. Ao observar as formas, a gente verifica que elas são planas e tem apenas 2 dimensões. As faces dos poliedros. Então, se eu pegar, por exemplo, a face desse bloco retangular, desse paralelepípedo, vou pegar essa face aqui de cima. Vamos imaginar que é um quadrado. Se eu tirar essa face e olhar só a face, ela é uma forma plana. Então, todo poliedro é formado, ou a sua composição, são várias formas planas. Por exemplo, esse paralelepípedo, ou esse bloco retangular, ele é formado por 4 retângulos e 2 quadrados. Esse cubo, por exemplo, é formado por 6 quadrados. Essa pirâmide, ela é formada por 4 triângulos e 1 quadrado, porque é a base dela. Então, a gente sempre tem que lembrar que nas faces tridimensionais, que são essas 3 aqui de cima, nós vamos ter 3 dimensões e as 3 dimensões são comprimento, largura e altura. E nas formas planas, olha lá as formas planas, nós vamos ter comprimento e altura. Tá legal? Muito bem. Então, conseguimos perceber bem a diferença entre essas 2 coisas na geometria. Para a gente finalizar essa aula sobre figuras planas, a professora vai ainda fazer junto com vocês algumas atividades e no final passar a tarefa de casa, tá? Na página 118 da apostila de vocês, vocês vão conseguir ver alguns exercícios. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Para que a professora não resolva tudo isso de uma vez, então a professora vai passar de tarefa de casa para vocês as páginas nessa aula 118 e 119. E aí na próxima a gente resolve juntos. Tá legal, pessoal? Bons estudos!